Diariamente nós temos vindo aqui com o programa Hora do Milagre para mostrar-lhe assim que há um Deus, que você tem crido nele, mas que não tem visto a manifestação do poder dele na sua vida, do que ele é capaz de fazer. E nós temos trazido aqui testemunhos de pessoas que já viram nas suas vidas o que Deus é capaz de fazer. Eu quero lhe convidar que você nos próximos minutos fique conosco aqui no programa para que você perceba que assim como a vida de milhares de pessoas tem estado a ser literalmente transformada, a sua também pode ser. E deixa à sua disposição o nosso habitual número de telefone, o Amigo 24 Horas, para você que quer ligar para nós, já seja através do seu número fixo ou através do WhatsApp. Ambas as opções estão à sua disposição e nós temos uma equipe de pessoas preparadas para conversar consigo, lhe ajudar, lhe orientar. Se você quiser uma oração, você vai receber uma oração, seja por si, por um familiar, mas você pode fazer uso desse número ou mandar uma mensagem, se assim prefere, de áudio ou de texto pelo meio do WhatsApp. 7 pessoas internadas, o Rafael era uma delas. As 6 faleceram, mesmo fazendo todo o tratamento, seguindo a risca, faleceram. Ele está vivo porque a esposa veio na corrente, levou o lenço para ele e ele veio aqui hoje contar o que aconteceu. Meu amigo, como é que foi isso aí, essa situação? Bispo, começaram a aparecer algumas manchas no meu corpo. Na verdade eram alguns hematomas. E aí a gente foi fazer um exame. Eles acharam que era alguma coisa de alergia. Medicaram, fizeram um medicamento e me mandaram para casa. Só que aquelas manchas começaram a se alastrar por todo o corpo. Na verdade foram na barriga, nos braços. E aí eu comecei a sentir fraqueza, muita fraqueza, e aí procurei o médico novamente. E aí eles falaram, não, aí começou a sangramento na gengiva, cheguei até a urinar sangue, bispo, o ponto que chegou. E aí eles falaram assim, não, isso não é normal, isso não é uma alergia. E aí eles fizeram o exame, decidiram fazer o exame da medula, e aí eles constataram a leucemia. A patologia mesmo era a leucemia mieloide aguda, uma leucemia agressiva. E eles não sabiam o estágio daquela leucemia. Eles falaram, a gente vai ter que pegar você e fazer o que a ciência prescreve, que é fazer a quimioterapia e ver como o seu corpo reage. Na verdade, eu me lembro que naquele dia, bispo, eles, com a minha família, num quarto, eles falaram, essa doença ela é agressiva e ela, muito dos casos, 80% ela leva ao óbito. Aquilo ali foi um baque mesmo, realmente, da gente ouvir aquilo ali de um especialista, de um médico. E aí eu me lembro que logo em seguida eu já dei entrada no hospital, caiu o cabelo, fiquei bem debilitado, mas a minha esposa, ela continuou. Eu via muito os testemunhos da corrente pela televisão lá no hospital. Então aquilo ali me chamou muita atenção. A minha esposa vinha buscar por mim. Toda terça-feira ela vinha na corrente, levava o lencinho, e a gente começou a agir a fé lá no hospital. E aí aquela fé que começou a criar uma revolta dentro de nós contra aquela situação, ela criou um fruto, ela criou um resultado. Que a gente, daqui a um tempo, logo depois, eles fizeram alguns exames. 30 dias depois, a medula estava totalmente limpa. Eles não sabiam identificar o que tinha acontecido, mas o distúrbio na medula, aquelas células cancerígenas, havia desaparecido sem motivo, e estava totalmente limpa. Quer dizer, eles ficaram assim, surpreendidos com o que aconteceu? Surpreendido, essa foi a palavra mesmo, porque eles não sabiam explicar. Porque a ordem natural daquela doença era realizar a quimioterapia, o paciente precisava responder àqueles tratamentos, depois ela ficava numa fila para o transplante de medula, para realizar o transplante de medula, e depois para ver se ela realmente conseguia viver uma vida normal. No meu caso, bispo, como o pastor mesmo disse aqui, eu fui o único. Eu conheci várias pessoas naquele período que eu estava internado, que faleceram, fizeram todo o procedimento, inclusive quimioterapia, transplante de medula, não resistiram, e hoje não estão mais aqui. Hoje eu voltei aqui para poder contar esse testemunho. Eu pergunto a você,
Você pagou alguma coisa, a tua esposa pagou alguma coisa aqui para alcançar esse milagre? Nada, bispo. Só foi ensinado a fé e colocar em ação. E se tivesse que pagar, quanto que você acha que valeria essa cura? Eu não tenho como estimar, bispo, não tenho. Pois é, isso prova até para você que está vendo esse testemunho, que quando há uma luta, quando alguém luta com a fé, leva o lenço, crer na palavra de Deus, faz a corrente aqui da terça-feira, Deus age, o milagre acontece, porque no seu caso ficou bem evidente isso. Infelizmente todos lá do tratamento morreram e só você escapou. Exatamente. As pessoas fizeram o mesmo tratamento, fizeram o transplante de medula, que era como se fosse uma garantia de sobrevivência, mas a pessoa ou dava algum problema no organismo, num órgão. Eu não precisei fazer nenhum transplante. E você ficou com alguma sequela? Nenhuma sequela. Vida normal, saúde perfeita. A tua fé, a fé da tua esposa fez o milagre acontecer. Você imagina se o Rafael tivesse se dado por vencido e não tivesse tentado, diríamos assim, em Deus, na fé, conseguir o que ele conseguiu. Se ele tivesse simplesmente fechado as portas por completo para qualquer esperança, para qualquer proposta que lhe fosse feita, ele não teria alcançado a cura que hoje tem, a vida que hoje ele desfruta. E é isso que você tem que pensar. Se você se fechar para tudo que você está a ouvir aqui nesta manhã, você mesmo está a fechar as portas da saúde para si. Deus tem saúde para lhe dar. Mas se você disser, é impossível, nem Deus pode me ajudar, eu não acredito, eu não vou fazer nada, então você mesmo está, repito, a fechar as portas da sua saúde. Você está a impedir Deus de te ajudar. Essa é a verdade. E se você quer a nossa ajuda hoje, terça-feira, 10 da manhã, meio-dia ou 7:30 da noite, nós temos a oração pelos doentes, onde temos levado as pessoas a manifestarem essa fé, essa crença no poder da palavra de Deus para alcançarem assim o milagre também na sua saúde. Daqui a pouco eu vou lhe dar a morada para você saber aonde poderá nos encontrar, mas acompanhe agora o caso deste casal. O Christian e a esposa dele. Olha, tem um passado que a Christiana tentou de várias maneiras. Foram, se eu não estou em erro, 16 ou 17 anos que ela lutou, frequentou diferentes lugares. Ela fez muitas coisas para tentar ser uma pessoa feliz. Chegou até o ponto de pensar que agora sim ia conseguir ser feliz e não conseguia. Mas o casal vai lhes dizer como foi que, através da fé, no altar de Deus, tudo mudou. Eu sempre sonhei ir pro Havaí, né? Paraíso, ter um maridão bonitão e busquei, consegui, cheguei e eu vivi o verdadeiro inferno. Meu nome é Cristiane Jensen. Meu nome é Christian Jensen, sou do Havaí. Desde os 5 anos de idade, sempre tive depressão. Quando eu tinha 17 anos, eu resolvi ir para o Japão, porque eu estava com muita dívida e tal. E no Japão eu conheci o espiritismo. Daí passou um ano e meio, eu resolvi ir para o Havaí. Daí eu fui para o Havaí, só que o cabeça da igreja espírita falou, não, você é médium, você tem que se doutrinar. Se você não se doutrinar, sua vida vai para trás. Daí ele falou assim, vai lá, mas volta. Daí eu fui. Daí, só que quando eu estava no Havaí, eu começava a manifestar demônio. Daí eu comecei a buscar outras religiões. Tudo que vocês imaginam, eu fui lá até em igrejas evangélicas, mas ninguém pôde me ajudar. Até que então eu conheci o Christian. Eu sou surfista, então eu gosto de ir para o Havaí para surfar. Eu fiquei com um amigo que morou com a família havaiana. Na época, em Califórnia, eu bebia muito, fumava maconha todo dia.
eu não queria essa vida mais, mas eu não sabia como escapar dessa vida. Então, quando eu estava no Havaí, eu estava ficando em uma igreja, estava sentindo melhor, mas é tudo emoção. Yeah. E eu não conheci essa fé inteligente. E ela estava parecendo feliz, né? Tá surfando, tá com as amigas. E eu gostei dela porque ela era diferente. Ela não contou essa história de depressão, Quando conheceu. toda a bagagem que ela tinha. Então a gente juntamos, aparentemente, tudo estava certo. A gente tá feliz, jovens, surfando juntos. Então, a gente casou. Aparentemente, parecia que tá tudo bem, só que daí, vivendo junto, que a gente começou a ter contritos um com o outro, porque ele era uma pessoa muito indiferente. Eu consegui tudo que eu queria, que era o quê? Ir pro Havaí, paraíso, ter um maridão bonitão, mas ter dinheiro, viagens. A gente fazia as viagens Crianças. que todo mundo sonhava, ter filhos. Quando eu consegui tudo que eu queria, o que aconteceu? Eu fiz as malas, não aguentava mais ele, fui pro um hotel. Primeira coisa que eu quis fazer quando cheguei no hotel, veio essa voz e falou: pula da janela, porque você acabou com a sua vida. Então eu vim pro Brasil. E o meu irmão, que ele é ateu, né? E o meu irmão falou assim: o Templo de Salomão, eles trouxeram as pedras lá de Israel. E eu assim, eu gostaria de ir lá conhecer. Daí eu sabia que era da Universal. E eu odiava a Universal. Deus me livre essa igreja do capeta. Eu vou em qualquer igreja, fiz uma lista, essa igreja tal, mas na igreja Universal eu não piso, né? E quando eu falei isso, veio um pensamento: o teu irmão ateu tá te pedindo para levar numa igreja e você falando não. Daí a consciência pesou assim, daí eu falei: tá bom, vai, vamos lá, mas, né? É só hoje que eu vou te levar. Daí a gente foi no Templo de Salomão, e daí começou a oração, e uma menina manifestou demônio igual eu manifestei por 17 anos no Havaí. Isso, assim, me chamou muita atenção, né? Porque eu já fui em vários lugares buscar ajuda e não consegui. Então, no domingo eu fui embora para casa já, né, diferente. Deu uma esperança para a gente, então, se eles podem fazer, a gente tem que tentar. Então, a gente decidiu, não vamos para o Brasil. Na verdade, foi a última porta que a gente tinha antes de divorciar. Quando a gente escutou o pastor falando da Fogueira Santa, a gente decidiu, né, lutar pro nosso casamento. Esse foi pro nosso casamento. Estou revoltado. Eu tenho que chamar atenção. Eu preciso do fogo de Deus descendo em minha vida, senão não vai mudar nada. Então, essa era a primeira vez que a gente decidia, a gente vai sacrificar. Eu vi que a vida de sacrifício muda a vida. A gente voltou para os Estados Unidos, feliz, vendo que a gente pode mudar, a gente pode ter um casamento abençoado. E logo outro Fogueira Santa chegou. E eu estava orando porque eu aprendi que a Fogueira Santa é uma experiência. Então eu comecei a orar: Senhor, me mostra que o Senhor quer de mim. Então foi isso quando Deus falou comigo. Ele falou: você está dando muita força para resolver todos os seus problemas, mas e eu? Vai dar essa mesma força para receber o Espírito Santo? E depois disso eu mudou o foco. Eu estava sabendo, eu preciso focar no Espírito Santo. Aquele dia que eu fui decidido, eu fiz minha decisão. Não demorou muito tempo, no mesmo dia, na hora da busca na igreja, eu tinha aquela certeza. Eu escutei a voz do Senhor falando que eu estou contigo. Coisa que eu estava buscando toda a minha vida. Eu tinha a certeza que o próprio Deus estava comigo. Eu estava na presença dele. Eu estava nas mãos dele. E
essa foi a resposta que o fogo descendo em minha vida finalmente. Eu tenho uma força que eu sempre estava querendo. Eu queria ser um homem de Deus toda a minha vida. Agora eu tenho o próprio Deus dentro de mim. Ele fala, né? Ele fala agora que antes ele era um burro man, agora ele é intelliman. Eu vi a diferença nele, né? E eu tava assim, uau, eu quero isso que ele tem. Daí veio esse último jejum de Daniel. Eu fiz o que eu nunca fiz antes, né? O sacrifício que Deus estava pedindo para mim, eu fiz. E daí no domingo, no dia que, né, o Bispo Macedo fez a oração lá no cenáculo, então Deus me honrou e foi a coisa mais maravilhosa. Tem sido maravilhoso desde então, né? E hoje a gente pode falar que a gente tem um casamento abençoado. Já recebeu aqui no Brasil essa viagem, o visão novo para o nosso negócio, para uma visão muito grande, igual Deus é grande. A nossa família está feliz, nossas crianças. Hoje a gente é a fonte de água viva, né? Que a gente tem dado para as pessoas lá e ver a igreja crescendo, as pessoas sendo curadas, casamentos restaurados. Hoje eu sou obreiro na Universal no Havaí. A gente sempre olha um para o outro e fala, se não fosse a Igreja Universal, essa mãe, a gente não estaria junto hoje. A gente sabe disso. Altar. Vemos a figura desse lugar sagrado presente de Gênesis a Apocalipse. É nele que se sela a comunhão entre Deus e o homem. Abraão, Moisés, Gideão, Elias e tantos outros tiveram experiências gloriosas no altar. Sinai, Moriá, Carmelo também serviram como um altar natural da fé, onde os heróis da fé subiram e obtiveram respostas do alto. E assim foi durante toda a história de Israel. Quando o altar estava em ruínas, a nação padecia. Quando alguém vinha e o restaurava, a comunhão com Deus se restabelecia e o povo tornava a se levantar. Seja na época de Elias ou nos nossos dias, o caminho não mudou. Ainda hoje, o altar está à disposição de todos, seja ele pequeno em uma igreja simples ou o altar do Templo de Salomão. Se você colocar toda a sua vida nele, ali, o fogo de Deus descerá. O altar tem esse poder transformador. O altar é a referência de Deus aqui na terra. E é lá onde as vidas são transformadas. É no altar onde as pessoas tiram a fé que precisam. É o refúgio, é o porto seguro de uma pessoa. É isso que tem faltado na sua vida. É isso que tem faltado. Você tem ido a tantos lugares, você tem sentado na cadeira de psicólogos, você tem se sentado na cadeira do gerente do banco ali pedindo uma ajuda, pedindo uma orientação, você tem ido até o escritório de um advogado, tem ficado ali à espera de que ele resolva o seu problema, mas você ainda não foi ao lugar que aceita todos os casos e resolve todos eles, que é o altar de Deus. Então, se você quer saber como também fazer o seu pedido para ser levado ao Monte Carmelo, o lugar onde, há milhares de anos atrás, Deus honrou a fé de um homem e fez ali um divisor de águas na vida de uma nação, também Ele vai fazer na sua vida, porque aí estão os testemunhos que provam que quando uma pessoa vai ao altar de Deus, a resposta vem, a resposta é certa. Aqui em Finsbury Park, nós estamos no 232 da Seven Sisters Road, escassos metros do metro de Finsbury Park. E eu quero até lhe dizer o seguinte, neste domingo, 10 da manhã,
nós teremos a realizar uma oração muito especial pela família. Ainda que você seja o único na sua casa a querer buscar a Deus, a crer em Deus, a querer uma solução, querer resolver os problemas, não importa. Ainda que seja só você, mas por meio da sua fé, Deus vai atender às suas orações e vai abençoar o seu lar. Se você quiser, pode até trazer fotografias ou nomes de familiares para o momento da oração que é realizado pela família. Não só na morada que eu lhe dei, mas em todas as igrejas universal, você entrando no site centrodeajuda.com terá acesso a todas elas. Ficamos por aqui com o nosso programa de hoje. Estaremos de volta com todos vocês. Até o próximo programa.